Olá, queridos alunos! No vídeo da aula passada, a gente aprendeu como é que a gente faz para definir structs e como é que a gente utiliza elas, lendo dados do teclado para armazenar valores e lendo também os dados que estão dentro dela para a gente imprimir na tela. O último exemplo que eu dei na aula passada foi um exemplo em que a gente definia três variáveis do tipo struct sócio e a gente ia uma por uma, lendo os valores do teclado e imprimindo na tela. Esse exercício que a gente vai fazer agora é para mostrar que a gente consegue criar um vetor de structs. E como é que a gente vai fazer isso? A gente define struct sócio, né? E após o nome da variável, que é esse, a gente coloca os colchetes e o tamanho do vetor entre os colchetes. Então, muito parecido com a definição de vetores de outros tipos, né? Que a gente coloca tipo, nome da variável, e abre e fecha colchetes com o tamanho do vetor entre esses colchetes. E para usar um campo, primeiramente deve-se informar qual a posição do array a ser acessada ou modificada. Essa primeira linha aqui, ela vai criar, né, três posições. A gente pode pensar como sendo um trem, né, e cada posição é um vagão do trem. E aí a gente vai ter a posição 0, a posição 1 e a posição 2. E a gente quer mexer no sócio que está na posição 1. Então, primeiro a gente tem que colocar S. Quando a gente coloca S, o compilador ele vai saber que ele vai mexer naquele vagão, naquele trem. Mas ele não sabe exatamente em qual vagão ele vai mexer. Quando a gente coloca aqui colchete e entre colchete 1, ele sabe que ele vai mexer naquele vagão da posição 1. Ou como no exemplo que a gente utilizou lá na aula de vetores, a gente fez uma comparação com um prédio de apartamentos, né? E aí cada andar era a posição daquele valor dentro do meu vetor, né? O índice do vetor. Então aqui a gente está acessando a posição 1 do meu vetor S, e aí a posição 1 do meu vetor S é um struct. E aí, para acessar os campos do struct, eu uso aquela mesma notação, né? Ponto out. E aí, a gente coloca o símbolo, o operador de atribuição, 1.75. E aí, o que é que acontece? Nessa primeira linha, a gente cria um vetor de 3 posições para variáveis do tipo struct sócio. E a gente aqui atribui 1,75 m para a altura da struct sócio que está na posição 1 do meu vetor. Vamos ver aqui, aquele mesmo exemplo, só que em vez de eu criar 3 variáveis do tipo struct sócio, eu estou criando um vetor de struct sócio com 3 posições. E aí o código da gente fica bem mais compacto. Olha só, eu tenho aqui struct sócio S2, né? Aqui vai ter somente 2 posições, não vai ter 3, mas se eu quisesse colocar 3, 4, 100 ou 1000, era só mudar o tamanho aqui dentro, né? Minha variável i do tipo inteiro, que vai ser a variável de controle para esses 2 fors aqui, certo? Esses dois laços. O i começa como 0. Vamos fazer o seguinte, eu vou partir logo para o próximo slide, que a gente já vai executando linha a linha e vai ver o que é que está acontecendo na memória ao mesmo tempo. Aqui, criei a struct com 2 posições. Então, aqui está a posição 0 e aqui está a posição 1. Em seguida, criei o inteiro i, que não tem nada guardado dentro dele. E aqui, na primeira iteração do meu for, meu i vai receber 0. De cara, eu vou logo verificar que a minha condição é verdadeira, porque i vale 0, 0 menor que 2 é verdadeiro. Então, vamos executar a primeira iteração desse for, que vai imprimir na tela a mensagem entre a matrícula, a idade e a altura do sócio 0, né? Porque ele está pegando aqui o valor de i. E aí você vai, com o teclado, digitar os dados, né? Matrícula 8, idade 25 e altura 1,83. E com scanf você vai guardar dentro dos campos da struct sócio. Mas qual delas? 0 ou 1? Aí ele vai pegar aqui, sempre o que está na posição i. Como o i vale 0, ele vai preencher esses 3 quadradinhos aqui, que é o que acontece quando eu executo essa linha. Então, aqui ele está armazenando 8, 25 e 1,83. Ok, na próxima iteração, o meu i é incrementado em 1 unidade, ele vale 1, mas a minha condição ainda é verdadeira, 1 menor que 2 verdadeiro. Então, eu vou ler os dados
a matrícula, a idade e a altura do sócio número 1. Com o scanf, eu vou acessar agora os dados do teclado, 3, 35 e 1,67, e vou guardar lá dentro da minha posição 1 do meu vetor a matrícula, a idade e a altura digitados no teclado. Pronto. Aí agora, meu i passou a ser 2 e minha condição passou a ser falsa. 2 menor que 2 é falso. E eu vou ter nesse momento o meu vetor completamente preenchido, né? As duas posições, a posição 0 e a posição 1 do meu vetor foram corretamente preenchidas. Meu i aqui voltou a ser 0, né? Porque eu já estou em um outro for que está utilizando a mesma variável. Como 0 é menor que 2, a condição é verdadeira e eu vou executar o que está dentro do meu for, que é imprimir o dado do sócio, né? Aí, printf, abre aspas, sócio, porcentagem d barra n, fecha aspas, vírgula i. O que é que ele vai fazer? Ele vai preencher aqui no porcentagem d o valor que está guardado dentro de i. O valor que está guardado dentro de i nesse instante é 0. Então, ele vai imprimir sócio 0. Próxima mensagem. Ele vai pegar agora a matrícula. E como é que ele vai acessar a matrícula da posição 0? Ele vai fazer S posição I, porque I não está valendo 0. Então, S0.mat. S0.mat quem é? É o valor 8. E aí vai ser impresso aqui na tela. O próximo vai ser a idade. A gente acessa do mesmo jeito. SI, que é a posição 0, né? S0 e D, que é 25. Vai imprimir 25 e por último vai imprimir a altura do mesmo jeito, né? Na próxima iteração, o meu i ele é incrementado em uma unidade, é 1, vai ser avaliada a condição, 1 menor que 2 é verdadeiro. E agora, como o meu i é 1, eu vou acessar tudo o que está dentro de S1, a matrícula, a idade e a altura, e vou imprimir na tela. Acompanhe aqui comigo. Primeiro, sócio 1, matrícula 3, idade 35 e altura 1,67. Ok, gente? Então, a gente já está fazendo assim, o i agora ele vai possibilitar com que essa condição seja falsa, né? Ele foi incrementado para 2, 2 menor que 2 é falso, e a gente sai e finaliza a execução desse programa. Então, agora a gente já está começando a misturar vários elementos da programação que a gente viu em separado, né? Então, a gente teve uma aula de função, uma aula de for, uma aula de if, e agora a gente está começando a misturar tudo. Então, os programinhas da gente vão ficar mais complexos e isso é normal, certo? A gente também aprendeu a fazer definição de função, então a gente pode separar os pedaços de código da gente em funções e reutilizar esses pedaços sempre que a gente quiser. Então, é normal que o programa da gente fique mais complexo e que o conhecimento em programação é assim mesmo, certo? A gente vai colocando um tijolinho por cima do outro. Por isso que é tão importante, eu avisei isso bastante, né, nas primeiras aulas, que a gente não acumule dúvidas e a gente sempre entenda um assunto antes de passar para o próximo, porque o próximo vai usar o anterior e o próximo vai usar o anterior e o anterior. Ou seja, quando a gente chegar na última aula, a gente vai utilizar tudo o que a gente viu desde a primeira aula até a última, certo? Então, se nesse momento vocês estão um pouco perdidos, é importante voltar lá e compreender bem o que já foi entendido até então, ok, pessoal? Ok, então agora que a gente falou sobre como criar vetores de struct, a gente vai falar sobre o typedef. O typedef, ele cria sinônimos ou apelidos para tipos já existentes. E é uma conveniência, e é um conhecimento também opcional, certo? Você utiliza se quiser. Mas é bem importante, né, que você saiba utilizar esse recurso e também quando você vê algum programa que use esse recurso, você entenda como é que ele funciona. Ele é uma facilidade para a gente. Por exemplo, digamos que eu tenha alguma dificuldade com o nome int, não consigo relacionar um int a um inteiro, de alguma forma, né? E eu prefiro chamar minhas variáveis inteiras de inteiro, o nome todo, inteiro, né? E aí, o que eu posso fazer para melhorar a minha situação quando eu estou programando é utilizar o comando typedef. Então, typedef, int é o tipo que já existe lá na linguagem C, e inteiro é o apelido ou sinônimo que a gente está dando. A partir desse ponto do programa,
Toda vez que eu for me referir a um int, eu posso usar o apelido que eu criei, o inteiro. Né? Porque como é que vai acontecer? Tá aqui o main, né? Ele vai criar o inteiro x, ele continua reconhecendo o int y, sem problema, né? Aqui a gente coloca o valor 3 dentro de x, o valor 4 dentro de y, e vai imprimir na tela os dois valores. Isso aqui é uma facilidade para o programador, porque do ponto de vista do executável, ele vai funcionar do programa executável, né? Ou seja, aquele programa fonte que passou pelo compilador e virou um programa executável, certo? Então, do ponto de vista do programa executável, não tem diferença nenhuma esse typedef. O compilador, ele vai enxergar esse comando do typedef, e aí ele vai substituir, ó, o computador, deveria ser o compilador, né? O compilador substitui inteiro x por int x antes de compilar, certo? Então é basicamente isso, ele diz, ó, aqui ele está dando um apelido para um tipo. Então toda vez que eu ver esse apelido, eu vou substituir pelo tipo existente, né? E que tipo existente? Esse aqui, né? Que vem antes. Aí o compilador, antes de compilar, né? Um processo de pré-compilação, digamos assim. Aí ele vai processar todas essas linhas de código e toda vez que ele vê o inteiro, ele vai substituir por int. Ok, pessoal? Por que isso é importante? Porque isso facilita um pouquinho a vida da gente quando a gente vai declarar variáveis do tipo struct. Porque a gente sempre tem que falar, né? A gente criou aqui a struct sócio e depois a gente tinha que colocar, para criar uma variável desse tipo, a gente colocava struct sócio s, né? Se a gente utilizar um typedef para dar um apelido para esse struct, a gente pode usar esse apelido direto. Então ele vai ficar um pouco mais simples de ser utilizado depois, certo? Então, como eu falei anteriormente, é uma conveniência, certo? Aqui, ó, eu declarei a struct sócio, que a gente já está acostumado, né? O mesmo exemplo que a gente vem utilizando desde o começo da aula. Não mudou nada. E aqui, ó, typedef, o tipo já existente, que é o struct sócio, que eu defino aqui em cima, e o nome ou o apelido que eu quero dar, né? Que é soc, certo? Então, quando eu for criar uma variável do tipo struct sócio, eu posso chamar de soc. E é isso mesmo que a gente faz, né? É o mesmo programinha lá, né, do vetor, que a gente cria a variável s, que é struct sócio s2, mas agora a gente só substitui struct sócio por soc. O programa da gente ficou um pouquinho mais fácil, né? E aí eu sei que esse soc é uma struct sócio, é um vetor do tipo struct sócio. E o resto do programa eu prossigo normalmente, certo? A única diferença desse programa para o programa anterior é o comando do typedef e aqui na declaração o tipo soc. E aí nessa pré-compilação, né, o computador ele vai substituir soc s abre e fecha colchetes com 2 por struct sócio s e entre colchetes 2 antes de compilar, né? Ele substitui isso por isso aqui, ok, pessoal? E aí ainda tem uma variação do typedef que torna as coisas mais simples ainda. Eu prefiro utilizar dessa forma, certo? Eu acho que é a mais simples de utilizar. No momento que a gente vai definir a estrutura, a gente coloca o typedef antes, certo? Então, ó, ele vai considerar typedef, struct sócio como sendo o tipo já existente, e aqui, quando eu fecho chave e antes de dar o ponto e vírgula, né? Lembra que eu falei lá no começo que a gente tem que colocar o ponto e vírgula depois de fechar a chave, a gente coloca o apelido, né? Então, essa forma aqui, esse formato, ele substitui esse formato aqui. É a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Eu prefiro desse jeito porque ele é mais compacto, né? Já na definição do struct, a gente já define qual vai ser o apelido que a gente vai utilizar durante o resto do programa todo. E aqui a gente cria o soc normalmente, né? O vetor de soc. Então a gente vai pegar esse programinha, todo o conhecimento que a gente tem até então, né? E a gente vai fazer um novo exercício, dessa vez com as structs para endereço e para aluno. Vou dar um pause aqui nesse vídeo e aí a gente continua com esse exemplo no próximo vídeo. Então prestem atenção, né? Bons estudos, e quando vocês se sentirem confortáveis, deem o play no próximo vídeo. Um abraço!